A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Esperança. Livro 3. De Suzanne Collins. Narrado por Andressa Baudet. 15. As implicações do que Gale está sugerindo aterrissam silenciosamente no recinto. É possível ver a reação se formando nos rostos de todos. As expressões variam de prazer à inquietação, de pena à satisfação. Os trabalhadores são, em sua maioria, cidadãos do 2, diz Beatty, de modo neutro. E daí, diz Gale, nós nunca mais vamos poder voltar a confiar neles mesmo? Eles deveriam ter pelo menos uma chance de rendição, diz Lime. Bom, isso é um luxo que ninguém nos deu quando bombardearam o 12, mas vocês são muito mais simpáticos com a capital aqui, diz Gale. Pelo olhar de Lime, eu diria que ela poderia muito bem dar um tiro nele, ou pelo menos mandá-lo para a forca. Ela provavelmente levaria vantagem sobre ele com todo o treinamento ao qual foi submetida. Mas a raiva dela parece apenas deixá-lo enfurecido, e ele berra. Nós assistimos a nossas crianças queimando até a morte e não havia nada que a gente pudesse fazer. Tenho que fechar os olhos por um minuto à medida que a imagem explode ao meu redor. Ela tem o efeito desejado. Quero que todo mundo naquela montanha morra. Estou a ponto de dizer isso, mas acontece que eu também sou uma menina do Distrito 12. Não sou o presidente Snow. Não posso fazer nada a respeito. Não posso condenar alguém à morte que ele está sugerindo. Gale, digo, pegando o braço dele e tentando falar num tom racional. A nós é uma velha mina. Seria como causar um gigantesco acidente numa mina de carvão. Certamente as palavras são suficientes para fazer qualquer pessoa do 12 pensar 2 vezes antes de ir em frente com esse plano. Mas não tão rápido como aquele que matou nossos pais, retruca ele. Todo mundo acha isso um problema? Nossos inimigos poderem talvez contar com algumas horas para refletir sobre o fato de que estão morrendo, em vez de serem simplesmente despedaçados numa explosão? Nos velhos tempos, quando não passávamos de 2 crianças caçando fora do 12, Gale dizia coisas assim, e outras ainda piores. Mas naquela época aquilo não passava de palavras. Aqui, colocadas em prática, elas tornam-se atos que jamais poderão ser desfeitos. Você não sabe como as pessoas do Distrito 2 foram parar na nós, digo. Elas podem ter sido coagidas. Elas podem estar sendo mantidas lá contra a vontade delas. Algumas trabalham como espiões para nós. Você também vai matá-las? Sim. Eu sacrificaria algumas pessoas para libertar as restantes, responde ele. E se eu fosse um espião lá dentro, eu diria, que venham as avalanches. Sei que ele está dizendo a verdade. Que Gale sacrificaria sua vida dessa maneira pela causa. Ninguém duvida disso. Talvez se nós todos fizéssemos a mesma coisa, se fôssemos os espiões e essa escolha nos fosse dada. Acho que eu faria isso. Mas é uma decisão fria de se tomar para outras pessoas e para aquelas que as amam. Você disse que a gente tinha 2 escolhas, diz Boggs. Prender todo mundo numa armadilha ou obrigá-los a sair de lá. Acho que a gente deve tentar fazer a avalanche na montanha, mas sem destruir o túnel de trem. As pessoas vão poder escapar para a praça, onde a gente estará aguardando por elas. Bem armados, espero eu, diz Gale. Pode ter certeza de que eles vão estar. Bem armados,
Vamos levar todo mundo como prisioneiro, concorda Boggs. Vamos informar o 13 agora, sugere Beatty. Vamos deixar a presidenta Cohen opinar. Ela vai querer bloquear o túnel, diz Gale com convicção. Sim, provavelmente, mas também tem o seguinte. Pita estava certo no ponto próprio dele, em relação ao perigo de nos matarmos mutuamente. Tenho brincado com alguns números, feito algumas continhas de vítimas e feridos e acho que pelo menos vale uma conversa, diz Beatty. Somente poucas pessoas são convidadas a tomar parte nessa conversa. Gale e eu somos liberados com o restante. Eu o levo para caçar para que ele possa esfriar um pouco a cabeça, mas ele não toca no assunto. Deve estar irritado demais comigo por eu ter me oposto a ele. O telefonema é dado. Uma decisão é tomada, e ao anoitecer estou paramentada com meu traje de tordo, com meu arco preso no ombro e um dispositivo auricular que me conecta a Hammett no 13, para o caso de surgir uma boa oportunidade para um ponto próprio. Esperamos no terraço do edifício da Justiça com uma visão nítida de nosso alvo. Nossos aerodeslizadores são inicialmente ignorados pelos comandantes na NOS, porque no passado eles representavam tanto problema quanto moscas zumbindo em cima de um pote de mel. Mas depois de 2 rodadas de bombas nas elevações mais altas da montanha, as aeronaves recebem a devida atenção. Quando as baterias antiaéreas da capital começam a atirar, já é tarde demais. O plano de Gale ultrapassa as expectativas de todos. Beatty estava certo em relação a ser impossível controlar as avalanches uma vez que são desencadeadas. As encostas da montanha são naturalmente instáveis, mas enfraquecidas pelas explosões, parecem quase fluidas. Seções inteiras da NOS desabam diante de nossos olhos, obliterando qualquer sinal de que seres humanos alguma vez puseram os pés no local. Ficamos mudos, diminutos e insignificantes, enterrando as entradas sob toneladas de rocha, levantando uma nuvem de sujeira e destroços que escurece o céu, transformando a nós num túmulo. Imagino o inferno no interior da montanha. Sirene soando, luzes tremeluzindo na escuridão, poeira de rocha estrangulando o ar. Os berros das pessoas, presas e em pânico, cambaleando desvairadamente em busca de uma saída e descobrindo que as entradas, a plataforma de lançamento e os próprios dutos de ventilação estão soterrados e que rocha e terra estão bloqueando a entrada. Fios elétricos à solta, incêndios aqui e ali, fragmentos e dejetos transformando trilhas conhecidas em verdadeiros labirintos. Pessoas esmurrando portas, empurrando umas às outras, rastejando como formigas à medida que o morro as soterra cada vez mais, ameaçando esmagar suas frágeis cascas. Katniss, a voz de Hammett está em meu dispositivo auricular. Tento responder ao chamado e descubro que estou com ambas as minhas mãos apertadas contra a boca. Katniss! No dia em que meu pai morreu, as sirenes soaram durante o meu almoço na escola. Ninguém esperou até ser dispensado e ninguém imaginou que alguém esperaria. A reação a um acidente de mina era algo fora do controle, até mesmo da capital. Corri até a sala de Prim. Ainda me lembro dela, pequenininha, aos 7 anos de idade. Muito pálida, mas sentada com o corpo ereto e as mãos dobradas em cima da mesa, esperando que eu a pegasse como prometera que faria se as sirenes soassem. Ela se levantou rapidamente, agarrou a manga do meu casaco e seguimos em meio ao fluxo intenso de pessoas que invadiram as ruas para se aglomerar na entrada principal da mina. Encontramos nossa mãe segurando com firmeza a corda que fora rapidamente colocada para manter a multidão afastada do local. Em retrospecto, acho que àquela altura eu já deveria ter imaginado que havia algum problema. Não fosse assim, por que estaríamos procurando por ela quando o inverso é que deveria estar acontecendo? Os elevadores estavam chiando, os cabos praticamente destruídos pelo fogo, enquanto vomitavam mineiros escurecidos pela fumaça em direção à luz do dia. Com cada grupo vinham gritos de alívio,
Parentes passando por baixo da corda para conduzir seus maridos, esposas, filhos, pais e irmãos. Ficamos paradas no ar gelado enquanto o tempo fechava naquela tarde, uma neve ligeira cobrindo a terra. Os elevadores agora se moviam mais lentamente e desovavam menos seres vivos. Eu me ajoelhei no chão e pressionei as mãos nas cinzas, desejando ardentemente puxar meu pai para sua liberdade. Se existe uma sensação de maior desamparo do que tentar alcançar alguém que você ama e que está preso debaixo da terra, devo admitir que a desconheço. Os feridos, os corpos, a espera em meio à noite, cobertores colocados em seus ombros por estranhos, uma caneca com alguma coisa quente que você não bebe, e então, finalmente, de madrugada, a pesarosa expressão no rosto do capitão da mina, que só podia significar uma coisa. O que foi que nós fizemos? Katniss, você está aí? Hammett deve estar a essa altura planejando me enfiar um grilhão de cabeça. Abaixo as mãos. Estou. Entre. Pode ser que a capital tente retaliar com o que sobrou da força aérea deles. Instrui ele. Certo. Todos no terraço, exceto os soldados manuseando as metralhadoras, começam a entrar. À medida que desço a escada, não consigo evitar roçar os dedos nas imaculadas paredes brancas de mármore, tão frias e belas. Nem mesmo na capital existe algo que possa se comparar à magnificência desse antigo prédio, mas não há flexibilidade na superfície. Apenas meu corpo cede, resfriando quando a toco. A pedra sempre vence o ser humano. Eu me sento na base de um dos gigantescos pilares no grande hall de entrada. Através das portas, consigo ver a extensão de mármore branco que leva até os degraus na praça. Eu me lembro de como estava enjoada no dia em que Pita e eu estivemos lá para receber as congratulações pela vitória nos jogos. Esgotada pela turnê da vitória, fracassando em minha tentativa de acalmar os distritos, encarando as lembranças de Clove e Keito, especialmente a morte lenta e horripilante de Keito nas mãos dos bestantes. Boggs se agacha ao meu lado, sua pele pálida em meio às sombras. Nós não bombardeamos o túnel do trem. Fique sabendo, provavelmente algumas pessoas vão conseguir escapar de lá. E depois vamos atirar nelas assim que derem as caras por aqui? Pergunto. Só se for necessário. Nós mesmos podíamos enviar alguns trens para ajudar a evacuar os feridos. Digo, não. Foi decidido que a gente deixaria o túnel por conta deles. Assim, eles podem usar todas as trilhas para tirar as pessoas de lá, diz Boggs. Além do mais, isso vai dar tempo para levarmos o resto dos nossos soldados para a praça. Algumas horas atrás, a praça era uma terra de ninguém, a linha de frente da batalha entre os rebeldes e os pacificadores. Quando Coin aprovou o plano de Gale, os rebeldes empreenderam um intenso ataque e obrigaram as forças da capital a recuar diversos quarteirões, o que nos garantiria o controle da estação ferroviária na eventualidade da queda da Noz. Bom, ela caiu. A realidade foi absorvida. Quaisquer sobreviventes fugirão para a praça. Posso ouvir o tiroteio recomeçando, já que os pacificadores, sem dúvida nenhuma, estão tentando reagir com o intuito de resgatar seus camaradas. Nossos próprios soldados estão sendo trazidos para se opor a essa iniciativa. Você está gelada, diz Boggs. Vou ver se encontro um cobertor. Ele sai antes que eu consiga protestar. Não quero cobertor nenhum, mesmo que o mármore continue a sugar o calor do meu corpo. Katniss, diz Hammett em meu ouvido. Ainda estou aqui, respondo. Uma mudança de rumo interessante ocorreu com o Pita hoje de tarde. Pensei que você quisesse ficar sabendo, diz ele. Interessante não me soa bem. A coisa não está melhor, mas realmente não tenho escolha a não ser ouvir. Nós mostramos a ele aquele clipe com você cantando A Árvore Forca.
Isso nunca foi ao ar, de modo que a capital não pôde usar a gravação quando ele estava sendo telesequestrado. Ele diz que reconheceu a canção. Por um instante, meu coração para de bater. Então me dou conta de que isso só pode ser mais alguma confusão proporcionada pelo soro das teleguiadas. Isso não é possível, Hamid. Ele nunca me ouviu cantando essa canção. Você não. Seu pai. Ele ouviu seu pai cantando a música num dia em que foi negociar alguma coisa na padaria. Pita era pequeno, provavelmente 6 ou 7 anos, mas ele se lembrou da canção porque estava ouvindo com atenção para ver se os pássaros paravam de cantar. Diz Hamid. Acho que eles pararam. 6 ou 7 anos. Isso teria sido antes de minha mãe banir a canção. Talvez até por volta da época em que eu mesma estava aprendendo a cantá-la. Eu também estava lá? Acho que não. De qualquer maneira, ele não falou nada sobre você. Mas essa é a primeira ligação com você que não desencadeou nenhum colapso nervoso. Diz Hamid. Pelo menos já é alguma coisa, Katniss. Meu pai. Parece que ele está por todo lado hoje. Morrendo na mina, cantando na consciência confusa de Pita, tremeluzindo no olhar que Boggs dirige a mim enquanto coloca o cobertor de maneira protetora em meus ombros. Sinto tanta falta dele que chega a doer. O tiroteio realmente se intensifica lá fora. Gale aparece correndo com um grupo de rebeldes, ansioso para entrar na batalha. Não faço nenhum pedido para me juntar aos combatentes. Não que eles fossem permitir, evidentemente. De uma forma ou de outra, não tenho estômago para isso. Meu sangue está frio. Gostaria muito que Pita estivesse aqui. O antigo Pita. Porque ele seria capaz de expressar por que é tão errado trocar tiros quando pessoas, quaisquer que sejam, estão tentando achar um meio viável de sair da montanha. Ou será que é a minha própria história que está me deixando tão sensível? Por acaso não estamos em guerra? Essa não é simplesmente mais uma maneira de matar nossos inimigos? A noite cai rapidamente. Holofotes gigantescos e brilhantes são acesos, iluminando a praça. Todas as lâmpadas devem estar queimando com intensidade total também no interior da estação ferroviária. Mesmo da posição em que me encontro, do outro lado da praça, consigo ver claramente através do vidro do prédio alto e estreito. Seria impossível perder a chegada de algum trem, ou mesmo uma única pessoa. Mas as horas vão e ninguém aparece. A cada minuto que se passa, fica cada vez mais difícil imaginar que alguém tenha sobrevivido ao assalto a nós. Já é bem depois da meia-noite quando Cressida vem atar um microfone especial ao meu traje. Para que isso? Pergunto. A voz de Hamid surge para dar a explicação. Sei que você não vai gostar disso, mas a gente precisa que você faça um discurso. Um discurso? Digo, sentindo uma náusea quase que imediata. Vou ditá-lo, linha por linha, assegura ele. Você só vai precisar repetir o que eu disser. Escuta, não há o menor sinal de vida na montanha. Nós vencemos, mas o combate continua. Então a gente pensou, não seria interessante você aparecer na entrada do edifício da justiça e discursar dizendo para todo mundo que a nós foi derrotada, que a presença da capital no Distrito 2 está encerrada? Assim, talvez você consiga convencer o restante das tropas deles a se render. Observo a escuridão além da praça. Não consigo nem ver as tropas deles daqui. É para isso que serve o microfone, diz ele. Você vai aparecer numa transmissão. Não só a sua voz através do sistema de áudio de emergência deles, como também a sua imagem vai surgir onde quer que as pessoas tenham acesso a alguma tela de TV. Sei que há algumas telas de TV enormes aqui na praça. Eu as vi durante a turnê da Vitória. Podia até funcionar se eu fosse boa nesse tipo de coisa, o que não é o caso. Eles também tentaram fazer com que eu fizesse discursos naqueles primeiros experimentos com os pontoprops, e o resultado foi um fiasco. Você poderia salvar muitas vidas, Katniss, diz Hamid, por fim. Tudo bem, vou tentar. Digo a ele. É estranho ficar em pé do lado de fora, ao pé da escada totalmente paramentada, intensamente iluminada, mas sem nenhuma audiência visível a quem endereçar meu discurso.
É como se eu estivesse dando um show para a lua. Vamos fazer isso rapidinho, diz Hamid. Você está exposta demais. Minha equipe de TV posicionada na praça com câmeras especiais indica que está pronta. Digo a Hamid que pode seguir em frente, e então dou um clique no microfone e ouço cuidadosamente a primeira frase do discurso que ele dita para mim. Uma enorme imagem minha surge em cores vivas em uma das telas da praça assim que dou início. Povo do Distrito 2. Quem se dirige a vocês é Katniss Everdeen. Estou falando da escada do edifício da Justiça, onde 2 trens surgem chiando lado a lado na estação ferroviária. Assim que as portas se abrem, pessoas saem de dentro deles envoltas numa nuvem de fumaça que trouxeram da nós. Elas devem ter notado pelo menos um indício do que estaria à espera delas na praça, porque dá para ver que tentam agir de maneira evasiva. A maioria delas se joga no chão e uma chuva de balas do interior da estação apaga as luzes. Elas vieram armadas, como previra Gale, mas também feridas. Os gemidos podem ser ouvidos no ar silencioso da noite. Alguém apaga as luzes na escada, deixando-me na proteção da sombra. Uma chama brilha no interior da estação. Um dos trens deve estar pegando fogo, e uma espessa fumaça preta toma conta das janelas. Sem escolha, as pessoas começam a invadir a praça aos montes, engasgadas, porém brandindo suas armas de modo desafiador. Meus olhos vasculham rapidamente os terraços que contornam a praça. Cada um deles foi fortificado com fileiras de metralhadoras operadas por rebeldes. O reflexo do luar ilumina as barricadas molhadas de óleo. Um jovem cambaleia para fora da estação, uma das mãos pressionando um pedaço de pano ensanguentado no rosto, a outra carregando uma arma. Quando ele tropeça e cai de cara no chão, vejo as marcas de queimadura na parte de trás de sua camisa, a carne vermelha por baixo, e subitamente ele se transforma em mais uma vítima de queimaduras de um acidente de mina. Meus pés voam escada abaixo e começo a correr até ele. Parem! Grito para os rebeldes. Parem de atirar! As palavras ecoam ao redor e além da praça, à medida que o microfone amplia a minha voz. Parem! Estou me aproximando do jovem, me abaixando para ajudá-lo quando ele consegue se arrastar até ficar de joelhos e aponta a arma para a minha cabeça. Dou alguns passos para trás instintivamente, ergo o arco acima da cabeça e mostro que as minhas intenções são pacíficas. Agora que ele está com ambas as mãos na arma, reparo no buraco irregular em sua bochecha onde alguma coisa, uma pedra, em queda talvez, a perfurou. Ele cheira a coisas queimadas, cabelo, carne e combustível. Seus olhos estão enlouquecidos de dor e medo. Não se mexa, sussurra a voz de Hamid em meu ouvido. Sigo sua ordem, percebendo que isso é o que todo o Distrito 2, quem sabe toda Panem, deve estar assistindo nesse momento. O tordo à mercê de um homem que não tem nada a perder. A fala enrolada do rapaz é praticamente incompreensível. Me dê um motivo para eu não atirar em você agora mesmo. O resto do mundo recua. Existe apenas meu olhar para os olhos infelizes do homem da nós que pede um motivo. Certamente, eu deveria ser capaz de fornecer milhares deles, mas as palavras que escapam de meus lábios são: eu não consigo. Logicamente, a próxima coisa a acontecer deveria ser o homem puxar o gatilho, mas ele está perplexo, tentando compreender minhas palavras. Experimento minha própria confusão enquanto percebo que o que acabei de dizer é completamente verdadeiro e que o nobre impulso que me levou até aquela escada foi substituído pelo desespero. Eu não consigo. Esse é o problema, não é? Abaixo o arco. A gente explodiu a sua mina? Vocês transformaram o meu distrito num monte de cinzas. Temos todos os motivos para nos matarmos. Então vá em frente. Faça a felicidade da capital. Cansei de matar os escravos deles. Solto o arco e o chuto com a bota. Ele desliza na pedra e se acomoda nos joelhos do homem. Eu não sou escravo deles,
murmura. Eu sou. Digo. Foi por isso que matei Keito. E ele matou Thresh. E ele matou Clove. E ela tentou me matar. E por aí vai, e por aí vai. E quem é que vence? Com certeza não somos nós. Não os distritos. Sempre é a capital. Mas estou cansada de ser uma pecinha nos jogos deles. Pita. No terraço. Naquela noite antes de nossos primeiros jogos vorazes. Ele entendeu isso muito antes até de colocarmos os pés na arena. Espero que ele esteja assistindo agora, que se lembre daquela noite exatamente como ela aconteceu e que talvez me perdoe quando eu morrer. Continue falando. Conte para eles como foi assistir à queda da montanha. Insiste Hammett. Quando vi a montanha caindo hoje à noite, pensei, eles fizeram isso mais uma vez. Mandaram-me matar vocês, o povo dos distritos. Mas por que será que fiz isso? O Distrito 12 e o Distrito 2 não têm por que lutar um contra o outro. Isso é uma invenção da capital. O jovem pisca para mim sem compreender coisa alguma. Caio de joelhos diante dele, minha voz baixa e urgente. E por que vocês estão enfrentando os rebeldes nos terraços dos prédios? Por que vocês estão lutando contra a Lyme, que foi a vitoriosa de vocês? Com pessoas que foram seus vizinhos, talvez até familiares. Eu não sei, diz o homem, mas ele não deixa de apontar a arma para mim. Eu me levanto e giro lentamente o corpo para me dirigir às metralhadoras. E vocês aí em cima? Eu nasci numa cidade mineira. Desde quando mineiros condenam outros mineiros a esse tipo de morte e depois ficam em alerta para matar quem quer que consiga rastejar com vida do meio dos escombros? Quem é o inimigo? Sussurra Hammett. Essas pessoas. Indico os corpos feridos na praça. Elas não são nossas inimigas. Eu me volto novamente para a estação ferroviária. Os rebeldes não são seus inimigos. Nós todos temos um único inimigo. E é a capital. Esta é a nossa chance de pôr um fim ao poder deles, mas precisamos de todas as pessoas, de todos os distritos para conseguir isso. As câmeras estão focalizadas em mim enquanto estendo as mãos ao homem, aos feridos, aos rebeldes relutantes em toda a Panem. Por favor, juntem-se a nós. Minhas palavras pairam no ar. Olho para a tela, na esperança de vê-los gravando alguma onda de reconciliação surgindo em meio à multidão. Em vez disso, assisto a mim mesma levando um tiro na TV. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.